Oito Pilares Podcast, episódio 4, Press Start. Fala galera, bem-vindos ao Oito Pilares Podcast, eu sou o Big. Eu sou o Kelvin. E estamos de volta com o quarto episódio do podcast sobre Fábula Última. Dessa vez, Kelvin, a gente vai falar sobre um livro que na verdade é um livreto, né? Não pode nem chamar de um livro, né? É pequenininho, tem poucas páginas, mas que eu acredito que vai ser muito importante, que ele foi muito importante para o Fábula Última lá fora e vai ser muito importante aqui no Brasil, que é o Press Start, que a Jambô já chamou de Aperte Start. Justo. Ele é um resumo, basicamente, do jogo, é um tutorial, e a gente vai falar aqui sem spoilers, né, Kevin? Não vamos dar spoiler pra galera, vamos só apresentar aqui pra galera o que é que tem nesse livro. Em algum episódio passado eu devo ter falado que ele é um fast play. Ele não é um fast play, ele é literalmente um tutorial. É uma experiência guiada, tanto pro mestre quanto pro jogador. Antes da gente começar aqui no assunto, teve uma notícia que saiu enquanto eu tava editando o episódio 3, mas deu preguiça de colocar na pós-produção, que foi mais uma atualização lá na página de Fábula Última da Jambô. Você viu essa atualização? Acho que eu comentei lá no grupo, né? Que eles divulgaram quais são os livros que vai sair no financiamento. Eu acho que você comentou, mas eu não vou dizer que eu lembro. Então, nessa atualização da página do financiamento, né, que é fabulaultima.com.br, se eu não me engano, é isso mesmo, e eles avisaram que vai sair o livro básico, os 3 Atlas, que é uma novidade pra gente, né, e o Kit do Mestre. O Kit do Mestre é um livrozinho com as regras alternativas e que vem com o escudo. Eu fiquei surpreso porque eu tava contando o Press Start como um terceiro livro. Fui baitado, né? Erro meu, né? De interpretação. Eles não estão contando o Press Start como um livro. Então, quando a Karen falou que seriam 4 livros, ela estava citando o livro básico e os 3 Atlas, né? O Natural Fantasy, o Techno Fantasy e o High Fantasy. E faz sentido. A gente sabe se o Press Start vai vir como livro físico, que faria muito sentido nem lançar o físico, lançar só o PDF de graça e ok. A gente não sabe, a gente só especula. Falando em especulação, com tudo isso, rolou nos grupos aí há algum tempo já, eu fiz uma especulação sobre como seria o preço do Fábula Última. Tem gente falando em o kit completo por R$700. Quando fala do kit completo, a gente imagina que vai ser só os livros, né? Não vai ter nenhuma firula, tipo miniatura. E não tem, né? O Fábula Última não tem nada disso, né? Estatueta. Vai ser só os livros, o escudo, talvez no máximo um dadinho, assim. Seria legal um dadinho bonitinho de Fábula Última. Mas eu imagino que é possível que a Jambô inclua mais alguma coisa, algum brinde. Eles gostam de incluir essas coisas que você falou assim nos financiamentos para agregar valor. É possível que eles vejam alguma coisa para fazer. Mas se a gente tirar isso do caminho e falar só de livro, a minha especulação sobre preço, baseado, não tirei do rabo, né, essa especulação, eu tirei baseado no preço dos últimos livros importados que a Jambô lançou aqui no Brasil, porque é muito diferente você comparar um preço de um livro, sei lá, de um Tormenta, de um Ordem Paranormal, que é todo feito aqui, com um livro que é vendido em dólar e ela vai traduzir, que ela, no caso, o livro em dólar, ela vai só traduzir, basicamente, né. Claro, vai pagar royalties, vai pagar a diagramação e tudo, mas é muito diferente do que criar um livro do zero. Então, na minha especulação, eu coloquei como o preço do básico sairia a R$170 e cada Atlas a 150. O kit do Mestre também é a 150, porque o preço do kit do Mestre, do escudo, é o mesmo preço de um Atlas, que se não me engano é $23, um negocinho. Se for aí por esse preço, eu acho justo. Se for mais ou menos R$170 e tal, eu acho ok. Não é barato, mas não dá pra fazer mais livro barato, né, no Brasil. Com o dólar desse preço e tudo. Papel, não sei se os ouvintes sabem, mas papel Brasil é quase que 100% importado. Então o preço do dólar bate muito em preço de livro. E nessa página também eles falaram do Aperte Start, que tá lá dizendo para você se cadastre para poder receber o Press Start quando ele estiver aberto aí pro pessoal baixar. E aí por isso que a gente decidiu fazer esse episódio, porque tá perto de sair.
A gente vai falar um pouco sobre ele. Se você é mestre, você saber o que é, você não conhece, né, o Press Start ou o Apert Start, você saber aí o que é que ele tem. E se você é jogador, você ter um gostinho aí do que é que o seu mestre pode trazer para você. Você pode sugerir para o seu mestre que ainda não conhece Fábula Última, dar uma lida. Ele é bem uma introdução, como o Kevin falou, é um tutorial. Vamos lá, né, Kevin? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria tirar do caminho também, Kevin, é que você perguntou aí se vai ter versão física, né, do Press Start. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Lá fora tem, e seguindo o mesmo princípio da especulação de preço que eu falei aqui do Fábula Última, se o Press Start for publicado no Brasil de forma física, ele deveria sair mais ou menos entre 40 e 50 reais, porque ele é um livretinho com 52 páginas, brochurinha mesmo, né? A5, coloridinho, sem capa dura. 40, 50 reais eu pagaria. Eu não sei se eu pagaria pelo tipo de material que ele é, por ser um tutorial pro jogo, introdução pro jogo. Eu acho que faria total sentido não ser publicado em versão física, ser só publicado em PDF, exatamente para ser de graça, para você diminuir ainda mais essa barreira. Não que não vá ter o PDF, claro. Uhum. Mas eu não me surpreenderia se não tivesse a versão física de forma alguma, porque eu sinceramente eu não vejo muitas pessoas pagando 40 a 50 reais aqui no Brasil para ter o tutorial do jogo. Eu acho que assim, para seguir o que tem lá na gringa, né, o que tá lá fora, é desse jeito. O PDF é gratuito, inclusive se você não tem o PDF do Press Start em inglês, é só ir lá na Drive-Thru, né? Drive-Thru. Você vai na Drive-Thru, cria uma conta, se você não tiver, e aí você coloca ele no seu carrinho e é R$0, você tem um PDF gratuito. E tem a versão física, se eu não me engano, tá até esgotada em alguns locais, não consegue. A maioria dos livros do Fábula Última físico estão esgotados, pra falar a verdade. Mas não seja uma tiragem enorme também, né? Sim, tem isso. E o sucesso que o jogo fez, talvez o pessoal não tivesse esperado. Mas, como eu falei, eu compraria se chegasse. Teve gente também perguntando nos grupos assim, mas será que eles vão cobrar esse PDF do Press Start? O que tu acha, Kevin? Não tem como, né, cara? Não seria uma decisão muito questionável você fazer isso, porque, enfim, é um tiro no pé. O PDF é gratuito lá fora. Ele é literalmente para você conhecer o sistema. Exato. No Brasil, a galera já tem alguma resistência a conhecer novos sistemas se você tem que investir um dinheiro nele. Pô, se você tem um negócio de graça ali pra você olhar, ver como é que é, ver se gosta ou não, fica mais fácil a pessoa até pagar por ele depois. Não, além de ser uma apresentação do jogo, ele também, esse negócio de você lançar um fast play, um tutorial do jogo que está sendo lançado em financiamento coletivo, é uma prática que muitos outros jogos têm. Já fizeram, muitos jogos que fizeram aqui no Brasil, toda a vida é gratuito. Vou dar um exemplo aqui de 2 aqui da Retropunk, né, que é a empresa que eu trabalhei, Delta Green. Delta Green tem uma demo. Tem uma demo que foi distribuída gratuitamente. E recentemente o Fallout, né, também ele teve uma demo também distribuída gratuitamente. Então, galera, quem tá achando que o Fast Play, que o Press Start do Fábula Última vai ser pago... Não faz sentido. E aí tem o outro lance. E quando é que ele vem, Kelvin Lima? Quando é que chega esse Press Start no Brasil? Porque o pessoal, vai ser depois do financiamento. Também não faz sentido ser depois do financiamento. O que eu acho, baseado em outros exemplos, como você falou, vai ser disponibilizado na página do financiamento, junto ao financiamento. Eu já acho assim, quando eu falei lá no grupo que o pessoal falou, cogitaram, não, isso aí só vai sair quando o financiamento já estiver no ar, muito depois. Eu disse assim, não, pelo que eu conheço de um bom marketing de um financiamento coletivo, esse Press Start, ele tem que estar, no mais tardar, no mesmo dia que abre. Exato. No mais tardar, só que muitos fazem antes, disponibilizam antes do financiamento. Mas eu acho que vai estar junto do financiamento lá, bonitinho, na página inicial. Não, na página inicial vai estar, com certeza. Ele vai explicar o jogo no mesmo dia, assim que ela subir o financiamento, vai estar lá a explicaçãozinha do jogo e tal, e embaixo vai ter pra você baixar e já começar a jogar, já começar a experimentar o jogo e ver se você acha que deve ou não apoiar o financiamento.
Agora eu vou dar o meu palpite aqui, que hoje eu tô palpiteiro. Palpitei no preço, vou palpitar no Press Start. Vai estar disponível semana que vem, no começo de maio. Será que é muito ousado? Não, pode ser também. Eu só não acho que será depois, que não faz sentido algum. Não faz sentido. Mas pode vir antes do financiamento, ou como você disse, no mais tardar, no dia do financiamento vai ter que estar lá. Como o financiamento começa em junho, quer dizer, até onde a gente sabe é em junho, eu torceria aí para no meio de maio, começo de maio, mais ou menos a gente já tá disponível aí. Não, vamos ver, né? Mas enquanto ele não tá disponível, a gente vai aqui falar, como falamos, sem spoilers, fique tranquilo se você não leu, sobre o que é que tem nesse bendito livro, nesse bendito Press Start, o que é que a galera vai encontrar nessas 52 páginas desse, por enquanto, PDF, Kelvin Lima. Como é um tutorial, ele começa com uma introdução bem básica mesmo do que é um RPG, aqueles velhos capítulos iniciais, né, de qualquer RPG, né, Kelvin? Aquele capítulo que quando você já leu mais de um RPG, você pula. Geralmente você pula, se você é um mestre... Se você já leu mais do que um RPG na vida, você costuma pular. Mas ele explica na introdução, ele explica o que é que você precisa para jogar o Press Start, e ele fala que é um grupo de 4 ou 5 pessoas, uma cópia de cada ficha de personagem, e os dados, eles sugerem 2 dados de cada um do D6, D8, D10 e D12. Que realmente geralmente você joga 2 dados, né? 2 D12. Você pode jogar 2 D10, 2 D12, 2 D8. Então é bom ter 2 de cada. Mas se não tiver, e aí eles sugerem lá como conseguir os dados, essas coisas básicas, né? Eles também têm umas sessõezinhas sobre o que é RPG, como interpretar, também uma sessão que eles falam, né? Do que é que a pessoa precisa fazer durante o RPG. E por que precisa de regras. É uma coisa bem voltada mesmo para o iniciante em RPG total, assim, a pessoa que nunca joguei um RPG na vida, sei lá, ouvi no stream, alguma coisa assim, chegou esse meu amigo com esse livro esquisito. E esse jogo esquisito, ele é com os dados esquisitos. O que é pra eu fazer? Aí a pessoa vai lá e lê esse capítulo. Tá explicando bem, é bem interessante o capítulo até, se você não é... alguém que já conhece RPG, ele vai bem direto ao ponto, não tem muita enrolação. É algo pra ser bem uma leitura rápida, assim. Você vai passar uns 5 minutos lendo aquilo e ok, você tá pronto pra começar a jogar. Você vê que é bem isso que o Kevin falou, porque eles explicam sempre assim, comparando com videogame, com board game, com outros jogos, que o RPG é um jogo esquisito mesmo, né? Uhum. Então ele vai comparando as coisas do Fábula Última, do RPG, né? Como um todo, com outros jogos que a pessoa possa ter uma familiaridade anterior. A última vez que eu vi alguém explicar por que a gente precisa de regra em RPG foi em 3D e T. Engraçado, são dois RPG que se baseiam em videogame. Tem mesmo isso também no 3D? Eu não sei em 3D atual, eu não lembro no Victory, mas em algum 3D antigo tem uma regra dizendo, você precisa de regras, ou então é quando você estiver jogando o faz de conta, que aí você fala que acertou, o amiguinho fala que você não acertou e fica nessa discussão. Aquela parada do polícia e ladrão e tal, né? Eu não sei se tem depois do Alpha isso, eu não lembro. Mas eu lembro claramente que isso existe em alguma edição 3D, provavelmente mais de uma. Aham. Kelvin, o Press Start ele é dividido em 10 cenas, que são cenas geralmente bem curtas, vai da cena 0 até a cena 9, e as fichas que, obviamente, como todo Fast Play, como todo tutorial de RPG, ele vem com as fichas já prontas, para você não perder tempo criando ficha, já que a gente sabe que o Fábula Última ele tem todo um negócio com criação de ficha, criação de mundo, que a gente já falou em outros episódios. Quem não ouviu, vai ouvir os episódios anteriores, mas é que aqui não cabe, né, Kelvin? Exatamente. Como a gente falou, no Fábula Última, você vai lá e você junta com um grupo na sessão 0 e cria o mundo e cria os personagens. Como aqui ele é um tutorial, novamente, ele é uma experiência guiada. Eu não chamaria nem de Fast Play, que é um Fast Play geralmente são algumas regras básicas e você tem ficha pronta ali, mas você geralmente consegue criar sua própria ficha se quiser e tal. Aqui não tem isso. É uma experiência guiada, tanto pro mestre quanto pros jogadores. Pode ser um mestre que nunca mestrou RPG, ele vai conseguir pegar esse livro e mestrar. Então, para isso, o mundo já está criado.
não tem muitas explicações grandiosas do mundo. Você já tem um mundo, você já tem os personagens que é pra você chegar e jogar. Eles não querem que você perca o seu tempo agora, pense agora em, vamos criar um mundo, porque isso é uma barreira a mais para o jogador, o mestre iniciante. Sim. Uma coisa que você falou aí, que realmente ele serve até para mestre iniciante, porque ele dá sempre, até uma coisa que eu passei por cima, mas que ele sempre diz assim, aqui você lê, e aqui você para, aqui você continua, tá ligado? Ele dá essas guias pro mestre, né, pra pessoa que tá lendo o livro. E ele dá dicas tipo, olha, você pode gerenciar, ele faz uma cena, diz o que aqui vai acontecer numa cena, e abaixo ele meio que conversa com o mestre, olha, você pode gerenciar as consequências dessa cena de tal forma, você pode fazer dessa outra forma aqui, aí às vezes dá escolhas de duas formas diferentes, o que você poderia fazer. Então é isso, ele é uma experiência guiada pro mestre e pros jogadores. Então isso eu achei bem legal. E o que eu mais achei diferenciado dessa experiência guiada aí nesse tutorial é as fichas prontas, né? Que eles têm um cadeadozinho, tem um cadeado e um número do lado, que é o número da cena no qual aquela regra vai ser desbloqueada, entre aspas, explicada para os jogadores. Então você começa com a ficha, obviamente, completa, mas ele fala desse jeito, não olhe para essa sessão enquanto não chegar na cena tal, tá ligado? Eu acho que até uma coisa do jogador não ficar, o jogador novato, no caso, né, o iniciante, ele não ficar, tanta coisa, o que é isso aqui? Aí o livro diz assim, não precisa olhar, esquece isso aí, olha só para esse ponto aqui da ficha. Até porque, assim, pra gente que já é jogador há mais tempo, a gente olha pro Fábula Última e fala, até que é simples. Sim. Mas sinceramente, para uma pessoa que nunca jogou RPG, é uma ficha de 2 páginas, cheio de termos. Você tem aqui Steel Dagger, aí tem Dex mais Ins, o cara fica, o quê? Que isso? Então, às vezes, pra não ficar essa coisa de mais de uma vez, explicar tudo de uma vez, ele faz parada que é legal. Ele vai explicando à medida que a aventura vai necessitando dessa regra, ele vai explicando pra que serve. E aí vamos começar então, já que a gente já tá nesse ponto, falar da cena 0. A cena 0, que é a preparação, ele explica os papéis, né? Quem é que é o mestre, o que é que o mestre faz. E ele fala, o mestre, se você for o mestre, a partir de agora você para e lê o livro todo, o livreto inteiro. E aí fala o que é que os jogadores vão escolher os personagens, e aí a gente tem 4 personagens prontos para essa aventura. Eles sugerem que você tenha os 4 na aventura, pela questão de balanceamento, mas dá pra jogar com 3 também. E ele inclusive dá dicas de como balancear, caso não tenha os 4. Exato. E aí a gente tem aí os 4, são 4 personagens que meio que viraram personagens clássicos já aí do Fábula Última. Tem a Blair Claremont, que ela é uma coisa que eu não consegui achar, viu, cara? As classes, eu não consegui achar oficialmente, eu tive que procurar numa wiki dos infernos lá na Deep Web. Eu ia te perguntar agora, onde você achou essas classes? Porque ontem eu rodei esse livro de cima a baixo, vi essas fichas, não, eu devo estar perdendo alguma coisa, não é possível. Tem. Porque não tem a classe? Não tem, mas eu consegui achar. Fui na Deep Web do Fábula Útil pra achar que diabo quais são as classes dos personagens. Mas então, vamos lá. A Blair Claremont, ela é Lore Master 1, Orator 2 e Espiritista 2, né? É uma clássica barda. Lembra que a gente falou do bardo? Como é que seria o bardo? Teria Orador e Lore Master nas classes? É a Blair, né? É o suporte do grupo. É o suporte. A gente tem a Cassandra, que é Elementalista 2 e Weapon Master 3. Ela é a maga, basicamente. É maga, é. Só que é uma maga com Weapon Master, é uma maga que bate com espada, sei lá, que era um cajado, né, que ela tem, não sei. É uma maga que bate. Ela é o DPS do grupo. É o DPS. A gente tem o Edgar, que aqui já começa o Edgar roubando na ficha dele. Por que eu roubo aí, Kevin? Pô, não pode ter, porque ele não pode ter 4 níveis de sharpshooter. Que eu saiba, não. Que é isso? É o personagem do criador do jogo, certeza. Eu não lembro, eu posso até estar enganado, a galera pode até me dizer aí se a pessoa pode começar com a classe nível 4, mas o Edgar tem. Até 3. Até 3, é? Então tá. É. O Edgar é Sharpshooter 4 e Tinkerer 1, ele é o inventor.
Ele é um especialista do grupo. É o especialista. E o Edgar ficou até famoso, né? Porque tem um suplemento dele de Natal, né? Se eu não me engano, é Natal? Claro que ficou, começou com nível 4 na classe. Eu acho que é isso, eu acho que é o criador, né? Acho que foi, vou fazer esse boneco aqui, ninguém vai notar. E depois ele tem outra vantagem quando chega lá no load game. Eu vou te dizer qual é o problema dele. E por último, tem a Lavigne Fallbright, que é a Darkblade, é a guerreirona, né? Da espadona, muito massa, eu acho a ilustração dela, que é uma guerreirona. É muito boa. Fury 3 e Guardian 1. É o tanque. Eu só não entendi do Fury, né? Porque eu acho que é porque que pra mim Fury luta com outras coisas que não espada, mas tudo bem. Funcionou. E aí, depois de escolhidos os personagens, o jogo começa com a cena 1, chamada Céus de Dunova, que vai apresentar o cenário, a situação, vai permitir que os personagens interajam com a nave, que pelo nome, né, Céus de Dunova, a galera tá numa nave lá, um dirigível, bem Final Fantasy da vida, né? Sim. E aí eles vão descrever umas coisas sobre o NPC Leon. Essa é o primeiro gostinho de Fábula Última, inclusive até a Karen citou isso num dos vídeos dela, ela falando que achou muito legal, que é bem diferente do Fábula Última, em que, tipo assim, as coisas, elas são descritas geralmente pelos jogadores, não é tipo o mestre tem que tirar tudo da cabeça. O pessoal que escreveu o Prestart já deixou, esse NPC aqui, quem vai dizer coisas sobre ele e sobre a nave que vocês estão, são os personagens, eles vão decidir, né, como é que o cara aparece, o que é do jeito que ele fala, se a nave tem motores, ou são velas, ou é magia, o que é. Já dá um gostinho já do Fábula Última, né? Nessa parte aqui. Você já tem um gostinho da criação compartilhada, que caso você vá jogar uma campanha completa, você vai ter que fazer junto com o seu mestre. Então aqui você já tem essa introdução. E aqui as regras liberadas na primeira cena são os testes de atributos, as dificuldades e os efeitos de status. Eles explicam bem no começo, né, quais são os atributos e como é que faz a rolagem, né, aquela tudo que a gente explicou no episódio passado. Nessas cenas, os jogadores vão precisar fazer testes para a situação, então eles vão lá e ele explica como são os testes, explica a questão de fumble, se eu não me engano, de crítico também, dificuldade e etc. E os status, né, porque como os status eles afetam diretamente os atributos, aumentando ou diminuindo, então eles também dão uma pequena explicada. E aqui acontece uma coisa que a gente comentou, que é o jogo não só é um guia para o jogador, como para o mestre. Ele tem uma seção dizendo como você determina o resultado do teste que ele falou para você fazer agora há pouco. Como você vai fazer para aplicar a consequência desses testes na narrativa. Isso é bem legal, na real. Na cena 2, traços e vínculos, os personagens descobrem mais sobre cada um deles e definem alguns aspectos. Então aqui, nessa cena, eles liberam as regras de identidade, tema, origem e vínculos, né, que são aquelas emoções, né, conflitantes, que também a gente já falou. E aqui eles dão a chance da pessoa, né, além de já ter determinado na ficha identidade, tema e origem, eles têm a chance de definir alguns vínculos entre si, né? Se gosta de um, se tem raiva do outro, né? Determinar essa relação dos personagens. Na cena 3, chamadas de sombras, aqui os personagens presenciam a primeira cena do mestre, aquela regra que a gente fica fazendo piada, né, Kelvin? Aqui é uma regra de Fábula Última, assim, que eu nunca tinha visto nenhum outro RPG, que é uma cena onde os jogadores não participam, é só os personagens do mestre. Eu pessoalmente não gosto desse tipo de coisa, mas é uma regra do jogo. Eles aproveitam essa cena 3 para explicar sobre vilões e também sobre como gastar e recuperar Fábula Points, já que, como é uma cena do mestre em que vilões aparecem, nessa cena os personagens ganham Fábula Points, né? Mesmo que o vilão não esteja aparecendo para os personagens, eles estão aparecendo. Então, se apareceu, então eles ganham Fábula Points. Na cena 4, chamada A Descida, eles precisam vencer um desafio em conjunto. Então tem um pequeno desafio que os jogadores vão aprender como é que funcionam os testes de grupo,
E possivelmente se eles vão perder alguns pontinhos de vida nessa cena, então eles aprendem também como é que funciona ponto de vida e ponto de mente. Exatamente. Na cena 5, chamada As Armas, temos o primeiro combate. É aqui tem muita regra liberada, né? Que eles vão, na cena 5 libera iniciativa, rodada, turno, ação de combate, que é aquelas ações, né? De ataque, feitiço, habilidade dos personagens, aí explicam a rendição, a introdução ao aspecto tático do jogo, que não é a tática que a gente está acostumado, né? De como a gente já falou várias vezes. Não é movimentar bonequinho no grid. É tática de você realmente planejar a abordagem que o grupo vai fazer para vencer aquele desafio no momento. Na cena 6, chamada Olivia, eu acho bem interessante, cara, que basicamente é uma lojinha no meio do coisa, né? No meio do Press Start. Eles têm a chance de se recuperar para enfrentar o verdadeiro desafio, além de interagir com o cenário. Tem isso, né? Eles liberam a regra de Zente, que é o dinheiro do jogo, e os pontos de inventário, que aí você vai gastar vai ter a chance de os personagens gastarem ponto de inventário para se recuperar depois do combate, e eles interagirem com o NPC lá, que é a Olivia, né? Que vai vender para eles recuperarem ponto de inventário e várias outras coisinhas lá. Eu acho a cena bem interessante. No meio da confusão tem uma vendedora. Mas é legal, faz parte. Eu acho legal que aqui tem até uma coisinha tipo, olha, se os personagens forem derrotados, lembra que a gente falou em episódio anterior que chegar a 0 ponto em Fábula Última não quer dizer que você morreu, você foi derrotado. Se o personagem for derrotado, aí a vendedora vai lá e salva eles primeiro. É, exatamente. Caso aconteça do jogador ser muito iniciante, ele não conseguir vencer o desafio anterior, o jogo não vai dar entre aspas, um game over ali. Você vai continuar jogando e já ensina essa questão também do seu personagem é um herói, ele não vai ser derrotado, ele não vai morrer tão facilmente para personagens aleatórios aqui. Ele tem que completar a missão, né? É, exatamente, ele tem uma missão, ele é o escolhido. A cena 7 ele é um interlúdio que basicamente não é uma cena, é uma coisa mais ou menos como se fosse só para ensinar regras, que vai precisar na frente, então ele só libera mais algumas regras, que são modificadores de jogada, as oportunidades, caso você tire 2 números iguais, mais ações e os relógios, que vai ser importante também. Relógios vão ser utilizados nas próximas batalhas. Exato. E aí, depois desse interlúdio, que não é uma cena, temos a cena 8, que é a batalha final. Os personagens vão enfrentar o vilão, ou vilões, né? E as consequências do combate. Nessa cena, eles liberam o sacrifício, que é a outra contraparte da derrota lá. O interessante que você falou é que no primeiro combate você não tinha a opção de se sacrificar, só tinha a opção de se render. Você poderia se render, mas você não poderia se sacrificar. Agora no combate, é o combate final, então você pode sacrificar aqui. E aqui, como a gente falou, o jogo espera que o herói morram basicamente por sacrifício. É o que o jogo espera. Exato. E as consequências dessa rendição, se for necessária. E aí a gente entra no último capítulo, que é a conclusão, que é outro capítulo que não tem muita coisa. É só a cena final que acontece, né, depois que acaba a última batalha. O que acontece depois também, depois que os personagens cumprem ou não a missão do Press Start, que é o Lima. Você vê que o Press Start ele deixa muitas regras de fora. Sim. Como a gente falou, é uma experiência para uma pessoa que é claramente voltar para pessoas que não jogaram RPG ou que não conhecem RPG. Então é melhor você omitir algumas coisinhas para diminuir a barreira de acesso ao jogo em si. E quando a gente fala assim, deixa algumas regras de fora, eu não tô falando nem de criação de personagem, evolução, porque realmente é muito difícil você ter um fast play que tenha essas regras. Mas, e fora que a do Fábula Última é bem diferentona, eles têm regras que só são explicadas na continuação do Press Start, que a gente vai falar agora, né? Que é o Load Game. Que são regras que você não precisaria se você fosse acabar a aventura ali, né? Como uma regra de experiência, por exemplo. O Load Game, que é um suplementinho de 9 páginas que foi lançado aí por fora, ele é uma
como é que a gente pode definir, Kelvin? É realmente a continuação, basicamente, do... Imagina que você jogou o Prestart, e aí você e seus amigos gostaram bastante daqueles personagens ali, e vocês querem estender um pouco mais a sua experiência com eles, então o Load Game vai dar ferramentas para você conseguir fazer isso, conseguir expandir um pouco mais aqueles personagens, talvez usar eles em uma versão completa de aventuras, etc. O Load Game, ele dá uma evolução dos personagens até o nível 10, porque eles vão dando como é que o personagem faz para evoluir, o que é que ele ganha na evolução, né? Questão de HP, habilidades novas e tudo. Ele explica também algumas regras que não foram explicadas no Prestart por questão de que não precisava, né? Não tinha motivo. Cenas, descanso, testes resistidos. A outra curiosidade sobre o Edgar, que é o escolhido é o filho do dono, né? É o filho do dono, ele é o único que ganha uma classe, cara. Ele ganha... tipo assim, todo mundo dos personagens, eles só evoluem. Tipo, eles têm 5 níveis, né? E eles vão evoluindo até chegar a nível 10, mas só que evolui nas mesmas classes. O Edgar não, ele ganha o Wayfarer. Ele não era o Wayfarer. Ou seja, além de começar com um nível roubado numa classe, ele ainda ganha mais uma classe. Ele ganha um nível do Wayfarer, se não me engano. Aqui também ensina como é que muda identidade e tema, que a gente já falou que é possível mudar. Tem falando também sobre trocar os personagens. Fala sobre recompensas. Fala sobre conflitos e os adversários, quando eles são adversários elite e campeão. E fala também umas sugestões sobre como continuar a história. Mas ainda assim é limitado, né? Que você não vai conseguir toda a experiência do Fábula Última só com o Load Game. Ele é uma expansão ao Prestart. Você vai conseguir expandir a sua experiência com aqueles personagens, como eu falei. Você não vai ter, você não vai ter a experiência completa. Você não vai estar jogando todas as regras de Fábula Última, porque ainda é uma coisa para iniciante. Bom, foi um episódio curto. A gente espera ter deixado aí a pessoal que não conhece o Prestart, que não leu, que caiu direto no Fábula Última, como eu caí, tá? Eu nunca tinha lido o Prestart até lê-lo para poder gravar esse podcast. Somos dois. Você também, né, cara? Eu não fazia ideia que esse negócio existia. Eu espero que a galera aproveite aí, quem tem acesso ao inglês, aproveite para ir narrando o Fábula Última para pessoal novato que não conhece o jogo, para você apresentar para mais pessoas. Se você vai esperar pelo português, torcer para que ele venha logo. Mas eu acho que é uma boa, o Prestart exatamente para isso, para você não ter que colocar sobre um grupo, principalmente se você não tem a pretensão de jogar uma campanha, porque você é uma pessoa inteligente, eu tenho certeza que você já percebeu que o Fábula Última ele é muito bom para campanhas, mas péssimo para one shot, né? Sim. Ele tem muito foco exatamente na aventura completa, assim, você sair do ponto A e ir até o ponto B e evoluindo seu personagem, que não funciona muito bem em um one shot. Mas o Prestart, ele é, digamos assim, a one shot perfeita. Se o pessoal nunca jogou, se os jogadores nunca jogaram Fábula Última, é a one shot perfeita para você levar para um encontro de RPG que tá tendo. É o que eu ia falar, é o tipo de coisa que é perfeito para evento de RPG, aquela que você vai... Vou montar uma mesa, quero apresentar esse sistema Fábula, pô, já tá aqui completinho, ficha pronta, tudo bonitinho ali, é perfeito. E pra galera que não conhece nem RPG, quiçá Fábula Última, também é muito bom, como o Cabo já falou, que vai te pegar pela mãozinha, teu narrador vai pegar o narrador pela mãozinha e vai fazer ele narrar um jogo novo pra galera nova aí. É uma introdução muito bacana. Só tem que ler, né? Porque tem uma galera aí no RPG que não gosta de ler, não. Mas tem que ler. Tem que ler, né? Não tem jeito. Acho que é isso, Kelvin. Vamos ficando por aqui. Agradecer aí aos ouvintes. Deem mais sugestões aí de temas. A gente, obviamente, tem vários temas aí pensados, mas eu quis tirar logo o Prestart do caminho porque tá chegando. Eu acho que a gente, antes do próximo episódio, no meu palpite, vai estar o Prestart disponível em português, então eu já quis deixar pronto aí pra galera que vê o que é que diabo é esse Prestart, a gente já explicou aqui. Não é isso? Então é isso. Valeu, abraço.
Tchau, tchau.